E olha, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi convidado especialmente para um jantar oferecido pelos deputados do PDT. André Anelli, quais são os interesses, né? Quando há um jantar assim especial, é porque alguma vontade se tem. Se ela vai ser atendida, a gente não sabe, mas queremos saber qual ou quais, né? Bem-vindo. Pois é, né, Evandro? Existe uma expressão, inclusive, que diz que não existe almoço de graça. Nesse caso, não existe jantar de graça, porque os parlamentares do PDT acabaram chamando o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, para um jantar que aconteceu na última quarta-feira aqui na capital federal. E nessa ocasião, os parlamentares acabaram mostrando, primeiro, a Rui Costa os resultados das votações do PDT em favor do governo federal. E a partir daí, a partir desses dados, os parlamentares pediram mais um ministério para o PDT nesse primeiro escalão do presidente Lula. A gente relembra aqui que atualmente o PDT ocupa apenas um ministério, é o da Previdência Social, que fica sob o comando do presidente do partido, inclusive, Carlos Lupe, e a partir de então, a partir desses resultados e desse jantar, os parlamentares querem dobrar a participação no governo Lula, ou com mais um ministério, que não foi especificado qual, ou então com mais uma estatal que poderia dar mais capilaridade para a atuação do partido em nível nacional. Rui Costa, de acordo com as informações do site G1, que foi quem publicou em primeira mão, então, os detalhes dessa reunião, acabou afirmando que a decisão final é do presidente Lula, mas que ele levaria todos esses pedidos, então, feitos pelos parlamentares do PDT, diretamente ao presidente da República. E a gente relembra também nesse contexto é que não apenas o PDT, mas outros partidos, em especial aqueles que fazem parte do chamado centro, também pedem mais espaço no governo Lula, e a dificuldade vai ser justamente, então, encontrar partidos ou estatais para todos eles. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Um ótimo trabalho para você. Ô Zé Maria Trindade, haveria mais espaço para o PDT ou necessidade do governo oferecer mais espaço para o PDT hoje? Pois é, será que o ministro Rui Costa riu lá nesse encontro? Né? Uma das cobranças do presidente Lula é que o ministro tem um sorriso mais aberto para o Congresso Nacional. Esses encontros estão acontecendo, né? O Rui Costa faz o encontro, Padilha, o ministro Padilha também está fazendo encontros, há conversas, né, com outras pessoas de análise. Eu fiquei sabendo de uma conversa sobre troca, inclusive no Ministério da Agricultura, né? Só conversas, o interlocutor não chega dizendo claramente, olha, você está sendo convidado, mas é uma tentativa de ver como é que está sendo aí a percepção no Congresso Nacional. A dificuldade é porque o presidente quer que esse acordo seja fechado com os presidentes dos partidos políticos. E aí significa a saída de alguns partidos da esplanada, né? As respostas, e são várias respostas, né, que o governo tem recebido, é de que é impossível agora um partido fechar um apoio com o governo, né? Nem o MDB tem uma resposta imediata para isso. Então, daí a dificuldade desses acertos. Nesse jantar, o Carlos Lupe, né, que é um aliado antigo do presidente Lula, esteve presente, ministro da Previdência, que é um ministério importante. E o Volney Queiroz, ex-deputado, ex-líder do PDT na Câmara, né, ele não tem mandato agora, que é o secretário nacional de Previdência. O Volney é de Pernambuco. Então, mesmo assim, o PDT está mostrando os dados das votações, né, e dizendo, olha, nós somos fiéis e, por isso, merecemos mais espaço do que, por exemplo, outros partidos que estão aí na esplanada dos ministérios, melhor colocados e tal, ou seja, mais orçamento, e não tem essa resposta aqui no Congresso Nacional. É preciso saber o que o governo quer com a reforma ministerial para depois fazer a reforma. Essa é a linha geral. A frase que eu ouvi de um deputado é a seguinte, ele quer continuar como está, aí não precisa mudar. Vai continuar assim. Se ele quiser mudar, né, o governo, quiser mudar essa percepção de governo,
ele tem que mudar algumas pessoas e algumas peças. Agora, Gani, fidelidade é moeda de troca, nesse caso, para cargo no governo federal? É só fidelidade? Não, nenhuma. E eu acho que o exemplo vem do próprio União Brasil, que indicou o único ministro do PDT, o Valdez Góes, da Integração Nacional. Valdez Góes, da Integração Nacional. E foi indicado pela União Brasil, mas é PDT. E a União Brasil, de fidelidade, não tem absolutamente nada, mas tem 3 ministérios no governo. Enfim, fidelidade não é definitivamente a moeda de troca, Evandro. Bom, gente, fiquem calmos que foi só um banquinho que caiu ali no nosso bastidor. Tá tudo bem aqui no nosso estúdio. Perfeito, lindo, luzes acesas, tudo bem. Ô, Gustavo Segré, eu quero saber de você se o PDT está precisando de mais espaço realmente. E se Carlos Lupe, de fato, fez o trabalho tão elogiado que os seus correligionários disseram que ele fez ali na conversa com o Rui Costa. Eu não vejo que ninguém vai defender um ministro ou uma pessoa do partido dizendo ele é um desastre, deveria ser trocado. Não, vão avaliar todas as coisas positivas, como o governo também faz, mas me parece que o PDT chegou no momento oportuno. Sempre partidos políticos, para, teoricamente, estar sendo parte da aliança governista e para apoiar as pautas do governo, ele vai pedir 2 coisas, dinheiro e o poder. O ministério te dá as 2 coisas. Um ministério, 2, 3, a quantidade que possa ser colocado. Mas a situação de negociabilidade do governo começa a ter um pouco menos força. Hoje saiu uma pesquisa, agora há pouco, Datafolha, aprovação do governo, 24%, a pior desde muitos e muito tempo. Isso complica. O presidente colocou que a picanha ia abaixar de preço. Não falou, mas seria a mesma coisa que dizer 1 quilo de picanha vai sair como um cafezinho. E agora está perfeito, não está mais ou menos no mesmo valor. Então são coisas que o governo não consegue mostrar. O peso da inflação na quando você não consegue mostrar, aí a tua força de negociação para dizer não é muito diferente que quando você está no auge e todas as coisas estão saindo bem. Então me parece que o PDT foi muito oportuno, não sei que vai terminar, mas foi muito oportuno tentando tirar um salva-vidas no momento em que começa a faltar ar para se manter na água, né? O que você acha, Piperno? Eu acho que, veja, até já contei essa história aqui, né? O PDT foi o único partido na vida ao qual eu quase me filiei algum dia. Nunca me filiei a partido nenhum. O senhor é um brisolista? Sou. E não pretendo fazer isso no curto prazo, mas uma vez eu tive uma faixa... o Leonel Brizola aqui. Uma vez eu tive uma faixa, uma ficha do PDT lá para assinar e tal, e não quis. Acabei mudando de ideia em cima da hora. Mas hoje é um PDT já bastante desidratado, para dizer o mínimo. Né? Enfim, um PDT que ficou menor do que ele era naquela época e tal, e já tem um ministério parrudo, um ministério grandão, com um ministro de capacidade, na minha avaliação, para lá de duvidosa. Então, também não sei se o PDT tem hoje lá muito cacife para reivindicar mais espaço do que já tem. Porque você pega, por exemplo, um partido como a União Brasil, por incrível que pareça, olha, até mesmo republicanos, eles acabam dando muitos votos para o governo, vai mais ou menos 2/3 das suas bancadas, são bancadas grandes. Você não vai conseguir esses partidos de porteira fechada jamais, porque tem interesse difuso pelo país, mas você pega um partido aí com 50 parlamentares, ele dá mais de 30 votos para o governo. Ou seja, isso aí significa mais do que toda a bancada do PDT.